Tá, agora respondendo aqui, cá entre nós, tá? O teu código, ele se explica sozinho ou tu precisa escrever uma biografia sobre ele? E aí, pessoal, hoje eu vim trazer aqui para vocês uma discussão super interessante sobre um aspecto da programação que eu acho que não é muito discutido, que é sobre comentários. Para ser bem sincero, eu não achava que comentários tinha muita coisa assim para dar o que falar, né? É um negócio tão simples, né? Só um textinho, não magoa, né? Eu acho que não tá machucando ninguém botar um comentáriozinho, ó, essa função aqui faz isso, né? Ou então você escrever às vezes uma biografia, como eu mesmo disse, para poder explicar o seu código. O interpretador e o compilador vão ignorar mesmo. Qual o problema? Não estou machucando ninguém. Será? E essa pergunta ela veio, né, de um dos nossos seguidores, né? Ele perguntou exatamente, cara, às vezes eu estou escrevendo meu código, eu vejo minha função, ela tá bem bonitinha, tá bem polida, tá super autoexplicativa, mas às vezes eu fico com a vontade de botar um comentário ali só para explicar um trecho, ou então só para explicar aquele if, sabe, que ficou com uma sentença que ficou muito clara, sabe? E aí, o que é que eu faço? Eu boto comentário, eu não boto comentário? E aí? Então, para ser bem sincero, quando eu abri a pergunta, né, eu não sabia muito o que dizer, né, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre comentários, naturalmente, né, porque eu acho que a gente passa muito mais tempo, né, vendo algo que tem uma complexidade muito maior, que é escrever código, né, que tem design patterns, padrões de projeto e boas práticas e etc. Mas a gente não passa muito tempo pensando nos comentários, que são apenas trechos, né, de texto. E para ser bem sincero, eu não escrevo muitos comentários, tá? Mas eu não vou te dizer que é porque o meu código, ele é mesmo que tá lendo um livro, assim, você consegue ler ele perfeitamente, ele tá super bem estruturado. Não, muito pelo contrário. Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, cara, quantas e quantas vezes eu escrevi um código, na hora fazia sentido, tava um negócio meio ceboso, eu vou ser bem sincero, mas na hora fazia sentido, mas daqui uns 2 dias, quando eu ia ler o código de novo, eu ficava, acho o que que tá acontecendo aqui, doido? E eu pensei, bem, talvez os comentários caibam nessa hora, né? Talvez os comentários estejam nesse momento para te ajudar, né? Mas eu acho que a verdade é outra. E na hora que eu tava vendo essa pergunta, eu fiquei, pois tá aí, eu acho que faz sentido botar um comentário, né? Porque pode ser que me lembre, né? No futuro, pode ser que eu vá olhar, leia só o comentário e tá certo, não preciso ver a função. O comentário já disse o que é que a função faz, então eu acho que não tô machucando ninguém, né? Mas eu não podia responder essa pergunta completamente baseado no meu achismo, né? Até porque eu nunca tive muita experiência de ir atrás, de conversar com muita gente sobre isso, né? Então, eu, como todo desenvolvedor deveria fazer, eu fui pesquisar o nosso querido Uncle Bob, né? O Robert C. Martin. Se você não conhece ele, dá uma olhada, principalmente nesse livro aqui, ele é muito massa. Ele fala sobre práticas, boas práticas para você escrever um código limpo, né? E ele tem um capítulo inteiro só falando sobre comentários. Eu não vou te dizer que a resposta que tem no livro é uma revelação estrondosa, com milhares de metodologias para você escrever comentários, né? Eu te garanto que a revelação que tem nesse livro aqui não é tipo, por que escrever comentários? Mas o contrário, por que não escrever comentários e o quão nocivo comentários podem ser. E isso foi o que me surpreendeu. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Então ele começa falando sobre o que são comentários, e quando eu fiquei, comentários, todo mundo sabe o que é comentário, né? Comentário é o barra barra, né? Você bota o seu texto, então é o barra asterisco, aí bota vários asteriscozinhos e mais um barra no final, e você tem um comentário multilinha para você se explicar ou se expressar dentro do seu código. Só que a forma que o Uncle Bob coloca no início do capítulo, ele diz que comentários, na verdade, são maus necessários. Na verdade, o autor ele considera como um mal necessário porque ele compreende que existe uma barreira, existe uma dificuldade, né? Uma barreira entre a linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. É muito difícil você pegar, por exemplo, uma linguagem de alto nível, uma explicação em alto nível, uma lógica, por exemplo, em alto nível, e passar tão claro em alto nível como em baixo nível. Mas mesmo entendendo que existe essa dificuldade, que existe esse problema, isso não dá uma carta branca para a gente sair escrevendo comentário à torta e à direita, quando a gente não consegue traduzir o nosso pensamento para código. Tanto que até no parágrafo seguinte ele diz que o comentário não é nada mais, nada menos do que uma forma de compensação do nosso fracasso de não conseguirmos nos traduzir, né? Não conseguimos passar o nosso pensamento para código. Mas além desse problema linguístico, eu diria assim, existe um problema muito maior, um problema muito mais latente, muito mais perigoso,
que é um problema que vem diretamente do ser humano, é uma questão comportamental de nós desenvolvedores. Então, para te explicar um pouco melhor isso, vamos imaginar aqui um cenário hipotético, tá? Você acabou de passar uma entrevista de emprego, tá? Você está trabalhando nessa empresa nova, só que você acabou de cair num projeto que já estava em andamento. Então, você se sente aliviado, né? Porque o código está documentado, você tem uma equipe que vai te ajudar e tal, e os meses vão passando, você vai trabalhando, desenvolvendo novas funcionalidades, né? Você vai se sentindo super bem, até que chega um momento que falam assim, ó, bicho, eu preciso que tu corrija um bug aqui, a gente encontrou um bug aqui nessa funcionalidade, e a gente precisa que tu resolva. E agora essa demanda veio para você, né? Mas pelo menos você lembra, ó, pelo menos o pessoal disse que o código está documentado. Mas quando você abre o arquivo, o que você vê são vários comentários. Você vê comentário em cima de função, você vê comentário em cima de if, else, de bloco try, catch. Você pensa assim, bem, pelo menos os comentários eles estão meio que traduzindo o que essas coisas fazem, certo? Certo? Então você começa a ler, né, os comentários, né? Essa função faz isso, né? Essa função que faz isso. Então aí você começa aquele processo, né, que todo desenvolvedor passa, né? Que é pegar um bolo de linha, né, sem contraponto e você vai puxando, né? Você vai procurando, essa função chama essa, que usa essa variável aqui, que vai para esse outro arquivo aqui, etc, que volta para cá. Só que o que é que acontece, né? Pensando no atalho, né, numa forma mais fácil de fazer aquilo, né? Muito safo como você é, você começa a ler somente os comentários, né? Vou ler aqui as variáveis, está aqui com o nome certinho, enfim, vou ler aqui os comentários que explicam exatamente o que é que essas funções fazem, nem vou mexer nelas mesmo. Só que aí quando você começa a fazer os testes, você começa a fazer as suas correções, começa a dar uma série de erros. Você não entende porque que uma função que era para estar retornando uma coisa, pelo menos o comentário dizia isso, né? Ela está retornando outra, uma função que dizia que fazia algo, agora está fazendo outra. Então é aí que a gente chega no primeiro problema, que é que comentários mentem. Comentários são enganosos. Mas não é como se o comentário se alterou, a máquina criou uma consciência e ela vai escrever comentários embaralhados só para poder te prejudicar. Não, gente, como eu disse, isso é um comportamento humano, isso é um problema nosso. Tá? Nós, desenvolvedores, a gente está muito mais preocupado em atualizar o código, em lidar com uma determinada demanda, do que atualizar os comentários que já foram colocados no passado. Então, gente, esse é exatamente o primeiro problema, né? Esses comentários eles podem ser enganosos. Tá? E ele, por mais que em produção, digamos assim, ele não faça tanta diferença assim, em desenvolvimento, na hora que você está tendo que lidar com a demanda, você tem um tempo limitado para poder lidar com aquelas demandas, né? Então você acaba meio que perdendo tempo, né? Às vezes o nome das funções não estão condizentes com o que a função faz, às vezes o comentário não está condizente com o que a função faz. Então você acaba perdendo muito tempo tentando ter que ler o código e entender o que é que está acontecendo. E às vezes o código está confuso, às vezes os comentários são confusos, os nomes das funções são confusos, é uma lógica esquisita. Então torna o processo de desenvolvimento bem mais doloroso, assim, bem mais frustrante, eu diria. Então a forma de você escapar disso, escapar desses comentários, é você olhando para o código. Leia o código ele sempre está contando a verdade. Mesmo que ele esteja fazendo alguma coisa errada, ele errou tentando acertar. A máquina vai fazer exatamente o que você mandar. Então, se o código está dando algum problema, existe uma grande chance do problema ser seu, um problema num código que você escreveu, ou então que alguma outra pessoa escreveu, do que propriamente um problema, enfim, no compilador, então na biblioteca, algo assim. Então, via de regra, leia o código, tá? Tente ler o código, tente entender o código, para que você não tenha que confiar em comentário algum de outra pessoa, porque às vezes esses comentários podem estar desatualizados. Além desse tipo de comentário enganoso, ele acaba também te chamando a atenção para tomar cuidado com comentários ruidosos, como por exemplo, comentários redundantes que ficam espalhados pelo código. Você tem uma função, por exemplo, que dá um hello world, né? E dentro dela, ou então em cima, tem um comentário dizendo assim, essa função faz um hello world, né? Ou então no cenário mais realista, essa função pega todos os usuários, quando o nome da função mesmo já é chamado pegar usuários. Além desse tipo de comentários, existem também os comentários muito longos, né? Que o autor ele adverte, presta atenção. Quando tiver um comentário muito longo, um comentário muito bem explicado, existe uma boa chance de, por trás desse comentário bem redigido, ter um código mal feito. O Ansible ele também chama a atenção para resíduos de código que ficarem em comentários. Por exemplo, você estava fazendo uns testes com o código, tentando implementar uma nova lógica, aí tentou de um jeito, não deu certo, comentou uma linha, aí tentou de outra forma, não deu certo, comentou outra linha, e no final das contas, quando você finalmente termina, você esquece de apagar aqueles comentários contendo código. Por mais que esse tipo de comentário não faça nenhum mal, né, mais na frente ele pode se tornar um tanto quanto que confuso, né, e gerar, mais uma vez, esse comentário, esse tipo de ruído, né, essa poluição visual na sua tela. Pode chegar num momento que alguém vai olhar para aquele código, vai ver assim aquela linha comentada ali com o código comentado, rapaz, será que eu tiro isso aqui?
Será que eu posso deixar? Será que é para eu descomentar? Alguém esqueceu? Então esse tipo de comentário ele é sempre um pouco esquisito, sabe? Porque você não sabe quem foi que colocou ali. Quer dizer, hoje em dia você tem os sistemas de versionamento que também te ajudaram bastante. Com, por exemplo, a galera antigamente colocava comentário no código para fazer uma espécie de versionamento, né? Esse método foi feito por fulano. Só que hoje em dia com GitHub, SVN, por exemplo, você não precisa mais se preocupar com isso, porque você consegue olhar lá nos históricos dos commits, né, e ver quem foi que fez aquele trecho de código. Ele também adverte, também chama muita atenção para isso, e eu sei que pode parecer bobagem, tá? Mas às vezes é um hábito que o desenvolvedor tem quando ele está trabalhando sozinho, e quando ele vai trabalhar em equipe, acaba meio que levando esse hábito para a equipe, que é o de colocar reclamações dentro do código, então até palavrões, né? Esse tipo de coisa não pega tanto assim no pé, mas eu já estagiei numa empresa que lá o pessoal falou, ó, bicho, não faz isso, não coloca esse tipo de reclamação, esse tipo de palavras aqui dentro do código, porque quando isso for para o cliente, por exemplo, vamos supor que ele precisa fazer uma manutenção, alguém for olhar o código, sei lá, se ficar esse tipo de coisa dentro, pode pegar mal pra gente. Então, tá aí uma coisa também para você prestar atenção. Sei que pode parecer besteira, mas a gente precisa falar. Além dos comentários ruidosos gerarem, bem, os problemas que eles geram individualmente, eles geram esse problema maior, que é o da poluição visual, o que acaba meio que mascarando ou camuflando, às vezes, comentários que são bons, comentários que precisam estar lá e que você acaba ignorando, porque meio que já se tornou uma prática, né? Ah, tem comentário aí, deve ser besteira. Não vou olhar o comentário, vou olhar só o código. Mas você pode se perguntar, então, Arthur, peraí, tu já falou um bocado aqui dizendo que não é para escrever comentário. E agora tá dizendo que tem comentário que vale a pena escrever. E aí, quais são, né? Os comentários que são permitidos de serem colocados dentro do código, então, pelo menos que são recomendados serem colocados no código, são comentários mais pontuais, né, com maior propósito, né? Algo que por mais que você tenha refatorado várias e várias vezes, você não conseguiu traduzir exatamente aquilo que você estava passando para código. Então você precisa talvez ali evidenciar a sua intenção, talvez você precise ali adverter alguém, ó, cara, ó, não pode apagar essa variável aqui, essa variável é extremamente necessária, ou então por mais que essa função não seja a mais ideal assim, por um momento, tem que usar ela porque a outra causa um efeito colateral. Então, tá vendo? São comentários mais relacionados a uma advertência, a algo realmente colateral do que propriamente assim da escrita do código, do funcionamento daquele código. Então, a recomendação geral que o autor tenta te passar nesse capítulo é de você tentar canalizar essa energia que você está colocando na hora de escrever um comentário bem redigido, um comentário super explicado, então vários comentáriozinhos pequenos, né? Pega essa energia e gasta na hora de escrever o código, né? Gasta em tentar refatorar, né? Gasta no momento de tentar refatorar o seu código, né? Tenta olhar para o código, cara, como é que eu posso tornar isso aqui mais expressivo ao ponto que eu não preciso escrever um comentário de tão óbvio que o meu código vai estar. E além disso, ele recomenda que se for para você escrever um comentário, certo? Se você tiver, não, cara, vou ter que escrever um comentário aqui, tente escrever o comentário mais próximo possível do contexto dele. Um comentário mal escrito ou mal posicionado pode causar, sim, uma confusão muito grande, tá? Então, tente manter o seu comentário mais próximo possível do contexto dele. Então, para o vídeo não ficar, tipo, somente de falatório, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um exemplo de código, tá? Não é nada demais. Esse é um exemplo que eu meio que peguei do livro, tentei traduzir para cá, para um contexto mais reduzido, para que eu possa mostrar para vocês em prática esses dois últimos exemplos que eu falei. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, tá? Mais prático, tá? Eu tentei pegar do livro o exemplo de lá e passar para cá, tá? Tá aqui em TypeScript. Aqui a gente consegue perceber alguns padrões de código, né? Alguns padrões de comentários que não são muito bons, né? Que, por exemplo, na linha 9 até a linha 12, a gente tem um comentário bem grande para um método que é relativamente óbvio, né? Aqui a gente tem um método save, aí recebe uma entrada, aí aqui ele tem uma regex que valida o quê? Checa se é uma entrada válida, aí, ou seja, pera, então ele está comentando aqui a regex ou é o if. Aqui embaixo ele checa se o ano é válido entre 1900 e 2099 e ele formata para 01/01/2021, né? E aqui ele salva a entrada. Então, vocês podem ver que está um pouco confuso e, consequentemente, difícil de ler. Então, vamos tentar mostrar aqui na prática como que a gente consegue deixar isso aqui um pouco mais legível. Tá? Então, uma das dicas que o autor te dá com relação à refatoração do código, né, é a seguinte: você pode, por exemplo, pegar uma sentença de código dessa, que está bem grande, está um pouco confusa, tem aqui um regex e tal, tenta colocar ela primeiro em uma variável para tornar o if mais claro. Por exemplo, a gente pode vir aqui, criar uma constante chamada valid entry, e que a gente pode pegar essa sentença todinha aqui e jogar para cá, certo? Regex eu vou ter que botar aqui em cima, né? Ok.
Vou botar isso aqui por enquanto. E agora aqui embaixo a gente pode vir e colocar assim, ó, se valid entry salva a entrada, né? Então assim a gente já deixa o nosso código um pouco mais legível. Agora a gente pode, por exemplo, pegar esse comentário aqui, checar no válido e formatar, por exemplo. A gente pode pegar, mover ele aqui, opa. Então, por exemplo, agora esse comentário aqui, checar no válido entre 1900 e 2099, formatar 010121, certo? Já que, por exemplo, no caso desse comentário aqui, que é referente a regex, a gente pode primeiro colocar ele aqui em cima, tá? Próximo a regex. Eu acho que esse comentário é até que válido, tá? Deixar um comentáriozinho explicando, tá? O que é essa regex. Porque, de modo geral, as regex elas são um pouco complicadas assim de você interpretar de cara, né? Então, às vezes, um comentário pode te ajudar, sim, na hora de interpretar. Uma forma, talvez, de deixar essa regex um pouco mais clara, pelo menos a utilização dela, o propósito dela, né? Seria trocar o nome dela, tá? Em vez de deixar somente regex, tá? Seria, por exemplo, tentar deixar o nome um pouco mais de acordo com o contexto de utilização dela. Então, por exemplo, você poderia colocar valid, date, regex, ou então você poderia analisar o contexto de utilização dela e adicionaria, por exemplo, um nome mais apropriado, talvez, para essa regex. De acordo com o livro, ele coloca, se eu não me engano, acho que é HTTP, date, regex, tá? Mas isso aqui isso é totalmente relacionado com o contexto onde ela vai ser utilizada. Talvez você consiga encontrar um nome melhor de acordo com o contexto de utilização dela. Agora a gente vai só copiar aqui, trocar para cá, certo? Então agora a gente tem aqui um HTTP date regex test, né? Então ele já vai estar verificando, então, saquei, então tem uma regex para formatar uma data HTTP que precisa ser testada. Beleza. Faz todo sentido agora. Uma outra forma também, eu acho que esse aqui foi mais um probleminha meu, né? Tentaria deixar aqui talvez um pouco mais formatado, talvez na mesma linha. A mesma linha fica um pouco complicado, né? Então, uma outra sugestão que o livro dá é a seguinte, você pode pegar, por exemplo, um trecho desse, né? E separar ele em uma função, em uma outra função. Você poderia, por exemplo, criar aqui um validate, date, por exemplo, ou então, validate date, por exemplo. E aqui ele recebe uma date, do tipo string, por exemplo, e retorna, né, se a string é válida ou não. Então, você pode passar para cá. Deixa eu copiar esse cara aqui todo. Jogar ele aqui no return. Copiar esse regex, colocar ele para cá, ó. Agora faz até mais sentido porque está mais inserido aqui dentro desse contexto aqui, da regex, né? Na verdade está mais inserido dentro do contexto da validação de uma data. Eu poderia pegar, por exemplo, esse comentário aqui, né? E colocar aqui em cima da validação da data. Deixa eu ver. Talvez fique um pouco redundante. Talvez eu reduziria um pouco, né? O comentário. Poderia colocar, por exemplo, aqui formatação. Aqui, por exemplo, regex para seguinte formatação. Pronto. Esse aqui seria um possível comentário, né? Então, a gente poderia até tirar esse comentário aqui, já ficaria até melhor. Esse cara aqui vai embora, né? Porque ele não tem relação com esse método. Então, já que ele recebe uma date, eu posso apagar esse cara aqui, certo? E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Const valid entry, passo a sentença para cá, e aqui eu posso colocar, por exemplo, validate date. Pronto. Aí eu passo aqui agora entry.date. Então isso aqui seria possível também, é uma possível forma, né, de você formatar, né, e você trocar aqui esses comentários por um código talvez um pouco mais claro, né? E agora a gente pode, por fim, tirar esse comentário aqui, talvez, e transformar esse nome desse método talvez um pouco mais claro, por exemplo, save entry, por exemplo, né? Que é basicamente o que esse método vai fazer, né? Ele verifica se está válido, se é uma entrada válida, né? Então, como é que verifica se uma entrada é válida? Da seguinte maneira. Como é que valida a data? Da seguinte maneira, né? Então, opa, ele disse que está dando um erro aqui. Tá. Ok. Então, a gente valida aqui da seguinte maneira, né?
Eu verifico se é uma entrada válida, verifico se é uma data válida. Como é que verifico se é uma data válida? Tá aqui, ó, só esse métodozinho que já retorna para ver se a regex é válida ou não, né? Se a data é válida ou não, e salva, né? Então aqui fica bem simples, né? O código fica mais fácil de você ler e você reduz bastante os comentários, né? Ó, até aqui a gente pode tirar esse comentário aqui também, ó. Tá vendo? Ó, mais um comentário ruidoso que acaba ficando, a gente acaba esquecendo. Então tá aí na prática, né? Aqui para vocês verem ao vivo, entre aspas, né? Eu vacilando aqui. Então tá aí, gente. É pra gente ficar polido, pra gente ficar com os olhos abertos, né? Ficar sempre prestando atenção, vigilante quanto a esses tipos de comentários. Com esse pequeno exemplo, a gente conseguiu pegar as dicas do livro e tentar adicionar aqui, né, na prática, tentar deixar o nosso código um pouco mais limpo com relação aos comentários, né, e também até com o nome de variável, nome de função. Então, para vocês verem, né, que nesse caso, a gente não está falando somente de comentários, a gente também está falando de deixar o código um pouco mais claro, né, um pouco mais legível. Então, acho que de modo geral é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá, com relação aos comentários, tá? Então, se a gente fizer aqui uma breve recapitulação, lembre sempre de manter seu código legível, tá? Um código bem legível, não precisa de comentários, ou então você reduz pra caramba a quantidade de comentários. Evite comentários redundantes, evite comentários muito longos, assim, aqueles comentários... Se você deixar seu código bem mais limpo, seu código bem mais expressivo, você não precisaria desses comentários tão grandes. Mantenha seus comentários sempre dentro do contexto deles, por exemplo. Não adianta você reclamar de algo, então só colocar um murmúrio qualquer assim, que naquela hora fazia sentido, mas para outra pessoa que for ler aquele comentário ali, cara, o que é que esse bicho está querendo dizer aqui? Entendeu? Então ela provavelmente vai apagar, ou então vai ficar lá, ruidoso, né? Tente sempre estar limpando seu código, dê uma olhada nele, gaste sua energia olhando para os seus comentários, olhando para o seu código, tente sempre estar afiando ele, deixando ele mais polido, porque assim você vai conseguir se livrar dos comentários, você vai ter um código menos ruidoso, um código com menos poluição visual e de quebra ainda escreve um código mais limpo. E além disso, facilita também e torna o processo de desenvolvimento menos frustrante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa um like aí, deixa um comentário. Eu tô sempre tentando interagir com o pessoal aí na seção de comentários, tá? Se você tem uma opinião diferente, se você tem uma experiência diferente, gostaria de compartilhar aqui com a gente, vai ser super legal ter você aqui. Dá uma olhada no nosso fórum, no nosso blog. Eu não consigo parar de falar isso, velho. Segue a gente nas nossas redes sociais. Ative aí o sininho pra você receber os nossos vídeos diariamente, tá? E um abraço.